Aleluia. Eu não vos deixei órfãos, eu irei, mas voltarei. E o vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Na primeira leitura, a gente vê algumas características de Paulo. Primeiro que é um homem trabalhador, né? Que dedica ao Evangelho. Mas naquela época, o cristianismo surgia à margem da igreja. As sinagogas eram os templos, né? Mas o Cristo não foi aceito pela maioria dos judeus. Então a gente vê que há a marginalização do cristianismo. Então é necessário que ele trabalhe. Ele não está inserido na igreja. Depois que, no ano 70, que destrói o templo de Jerusalém, e o cristianismo vai crescendo, aí Constantino depois permite fazer templo. Mas o trabalho, a humildade, sempre a presença de Paulo ali, em todos os aspectos da vida, Paulo é um exemplo. É um exemplo. Não tem como você ser um grande orador, rezador de terço, participa das pastorais e ser péssimo em casa e no trabalho. Por isso que muita gente fica com raiva. Mas aquela pessoa lá, não fica na igreja direto? Olha o tanto que é uma porta. Trata os outros mal. Olha lá a desonestidade dela. Olha lá, está chifrando o marido, o esposo ou esposa. Não pode ser separado a vida da vida de oração, da igreja. Você tem que ser uma pessoa de exemplo na sua família, no seu trabalho, onde estiver. Claro, tem que ser perfeito, né? Claro que a gente erra, mas pelo menos que busca a perfeição. Eu lembro lá em um episódio, quando eu estava no seminário em Roma, de um padre, hoje mora na Argentina. Um seminarista jovenzinho, no futebol, deu uma tesoura nele. Esse padre levantou. Só não chamou o bendito de bonito, né? Eu fiquei assim, porque assim, o padre não pode jogar bola e xingar os outros, não. Mesmo se levar uma tesoura, você vai ter que levantar e olhar para ele, né? Olhar para o céu e falar, Pai, me ajuda. Por quê? Porque todo mundo vê como um exemplo em todo lugar. Mas aí no outro dia, eu fui escalado para ajudá-lo na missa privada.
E aí eu achei muito bonito. Por isso que a gente tem que ver a pessoa como um todo. Só um ato não diz nada. Só um ato não diz nada. Aí no outro dia de manhã eu fui subindo com ele para a capela privada e ele disse: Pablo, você viu o Milton por aí? Eu preciso pedir perdão de ontem, mas eu não consigo celebrar a missa agora. Você me espera que eu vou ficar na capela uns minutos pedindo perdão. Aquilo para mim, aquele ato que eu tinha visto anteriormente, se transformou num ato belíssimo. É uma pessoa que tem sua fraqueza, mas que reconhece, que rasga, que pede perdão, que vem diante de Jesus: Senhor, eu não queria ter feito aquilo. Claro, tem que lutar, né? Você tem que lutar para melhorar também. Tem a outra história de um bispo que foi contar a história da sua diocese para João Paulo II e ficava nervoso. Começava a contar, aí, desculpa, santidade. Tá bom. Aí começava a contar, desculpa, santidade. Aí começava a contar de novo, ficava bravo de novo. Aí João Paulo II disse: olha, não tem problema de você ficar nervoso, mas luta para melhorar. Luta, né? Então a gente tem a nossa fraqueza, mas existem pessoas que sabem usar a fraqueza como um trampolim. Um trampolim, o que ele faz? Ele rebaixa e depois te joga para o alto. Um erro seu, com humildade, pode te fazer melhor. Pode fazer você ficar mais humilde, rezar mais, né? Então, não é que nós somos perfeitos na sociedade, mas nós estamos lutando para ser melhor. Lutando, confessando, vai lá, né? Você quer matar o patrão, você chega lá, toma aqui esse presentinho aqui, um pão de queijo do dia anterior, que seja, né? Já meio durinho. É o que eu posso te dar hoje, mas é com carinho. E depois você vai melhorando, até que você, logo. Agora, se não lutar, não vai mudar nunca. E Paulo começou a pregar na sinagoga para os judeus. E os judeus blasfemavam contra Cristo. Então Paulo diz o quê? Sacudia as vestes e disse: vocês são responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então Paulo tentou com os judeus. Agora ele vai. E ele já prega para esse Tício Justo, que já se converte, mas depois o chefe da sinagoga também se converte. Nós devemos pregar o evangelho, primeiro com a vida, depois com as palavras. Se a pessoa não quiser de jeito nenhum, não precisa ficar insistindo. Mas você tem que ficar rezando por eles, né? Quando São Paulo diz que desiste, não quer dizer que não rezava pelos judeus. Reza. Uma das coisas que muita gente me pergunta é: padre, eu estou lá no barbeiro, metendo pau na igreja, eu tenho que ficar defendendo? Depende. Eu também já aconteceu isso comigo. Não sabia que eu era padre, acabou com nós lá, né? Mas eu vi que uma das vezes eu vi que era uma pessoa totalmente ignorante, que não quer nem pensar em saber de verdade. Para que você vai ficar desgastando? Quando era gente que eu conhecia, ou gente que eu sei que tem uma ídole mais garantida, aí sim, aí você entra, né? Porque você sabe que a pessoa pode estar aberta à verdade. Mas tem gente que não está. Tem gente que, se você falar lá, não quer saber da verdade. Quer simplesmente atacar a igreja, né? Então você tem que ter uma ligação com o Espírito Santo. Tem que ser místico, para saber a hora que você vale a pena entrar ou não. E se você for defender tudo que fala aí na rua, vai viver brigando com todo mundo, né? Às vezes é melhor ignorar. Deixa falar mal lá. Às vezes eu fico rindo, né? É tanta ignorância, tadinho. Tanta. Às vezes dá vontade até de rir. Nunca fiquei nervoso quando fala tanta besteira. Fico dó, né? Pena. Porque também você tem que ver que tem religiões que têm que justificar a existência. Porque se não protestar contra nós, por que elas existem? Tinha que ser só uma, não é? O cristianismo. Se não justificar que nós estamos errados, por que eles existem? Tinha que ser só uma. Só tem um Cristo.
Fecha parênteses. Bem, mas o fato é que São Paulo tentou. E depois virou o profeta dos pagãos. E olha o que virou, né? Nós somos pagãos para a época, porque nós não somos judeus. E graças a São Paulo, que tem a São Paulo VI hoje, né? O profeta que levou o evangelho a todas as nações. Nós temos que ser grato a ele. Um homem que quis abraçar os outros povos que não tinham a promessa judaica, né? Mas com certeza São Paulo rezava pelos judeus. Inclusive ele defendia, dizia que os judeus serão salvos, os bons, os justos, né? Lutava para isso. E no Evangelho, essa discussão, é importante ver que os apóstolos não entendiam muito essa questão de morrer e ressuscitar. Os apóstolos estavam perdidos, por isso que quando Jesus foi crucificado, antes ele fez a transfiguração, porque senão eles iam ficar doidos. Um homem todo poderoso, que encheu eles de esperança, de repente crucificado desse jeito. Então eles não tinham muita noção do que estava acontecendo. E Jesus tinha os seus dons místicos, assim, pela união hipostática. Ele via os pensamentos, ou então ouvia as discussões. E ele tenta explicar. E como é que Jesus explica? Isso serve para nós hoje, né? Tudo na Bíblia tem continuidade e descontinuidade. A continuidade é a parte histórica da Bíblia. A descontinuidade é a parte mística, é a parte espiritual. Maria gerou o Filho de Deus na história, sei lá, há 2000 anos atrás. É histórico, não é? Isso é continuidade. Maria hoje gera novos filhos de Deus, com seu útero espiritual. Isso é descontinuidade espiritual. Maria continua sendo a mãe que gera Cristo em nós, com o Espírito Santo. Por isso que Deus pede para a gente rezar o rosário, o terço. Não é porque a gente tem que ficar lá. Não, é porque você entra no útero da mãe. E quem é que é esposo da mãe? Espírito. O Espírito com a mãe gera quem? Cristo. Qual é a nossa função na terra? Ser um outro Cristo. Que Cristo é o exemplo, né? Então Maria continua sendo, então sempre tem uma continuidade e descontinuidade. Bem, quando Jesus fala isso aqui para os seus discípulos, existe uma continuidade. Ele está falando da paixão, morte e ressurreição histórica. Mas existe uma descontinuidade. Ele está falando para você. Você. Vamos ver o que ele está falando para você? Em verdade, eu vou acrescentar umas palavrinhas. Filhinhos, filhinhas. Vos digo, vós chorareis e lamentareis. Tem gente chorando aí? Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Tem gente que está ficando triste de vez em quando aí? Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Se você oferece a sua vida, a sua tristeza, a sua dificuldade, a sua provação no altar do Senhor. Ele te garante isso. A tristeza do cristão não dura para sempre. E quando você adquirir a alegria que Deus prometeu, ninguém nunca mais te tira. Entenderam? Por isso que eu fico com muita preocupação com quem está passando por provação na paróquia. Seja física, doença, seja psicológica, seja financeira. Eu tenho muito medo de se desistir do meio do caminho. Não desistam, porque a sua tristeza não dura para sempre. É garantido por Jesus que a sua tristeza vai virar alegria. Entendeu? Agora, se você abandonar o barco, a sua tristeza pode permanecer para sempre. Essa é a chave. Não desista.
Não desista de Jesus. Continua no barco, com Ele, com as provações, com as tristezas, com os lamentos, com o choro, mas com Ele. Porque Ele garante que vai te levar aonde está a felicidade plena, para sempre. É palavra dEle. Repito, isso aqui servia para falar disso, mas também serve para você, para mim. Né? Não tem como um cristão perder. Quando nós sofremos, oferecemos, dizemos: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a suportar essa provação. Me ajuda a ter sabedoria. Mas eu não te largo. Eu não te largo. Porque eu sei que por trás da dor, da cruz, existe a ressurreição. Uma alegria que ninguém tira. Chorem, fiquem tristes, mas saibam que não é para sempre. Coitado daqueles que tentam se alegrar com ilusões do mundo, porque essa sim acaba, e a tristeza que vem depois ou é muito grande no purgatório, ou é para sempre. Nós não. A nossa alegria que está chegando e que pode já ir começar dentro da alma, mesmo nas provações. Deus pode começar a fazer você provar o céu na alma. Sim, os santos confundiam muita gente, porque tinha uma plenitude, uma alegria mesmo na provação. Mas a sua alegria plena vai chegar. É palavra, desde que você não abandone o barco. Então daqui para frente, não interessa o que você passe, não interessa a provação que você faça, não abandona a igreja, não abandona a oração. Padre, mas quando eu rezo, eu estou pensando um monte de besteira, raiva, reza a si mesmo. Eu estou pensando em pensamento impuro, reza a si mesmo. Eu estou pensando em matar um, reza a si mesmo. Eu estou pensando em desistir, reza a si mesmo. Eu estou pensando em suicidar, reza a si mesmo. Mas não abandona aquele que um dia vai te fazer a pessoa mais feliz, para sempre. Para sempre.